desembargadores Roberto Barros dos Santos e também desembargadora Denise, nosso procurador de justiça, seja bem-vindo, doutor Cosmo Lima de Souza. Estou aqui no exercício interino da presidência, até o desembargador presidente da nossa colegiado, desembargador Djalma, retornar de suas férias. Portanto, registre a sua ausência já como justificada. Bom dia, senhores advogados que compõem essa plataforma virtual, e também bom dia aos nossos queridos servidores que nos auxiliam. Dou a ata por aprovada da sessão anterior, se não houver nenhuma objeção dos meus pares. Temos 3 sustentações orais, item 4, item 11 e item 12. A desembargadora Denise já está entrando, Vinícius? Já estou, Regina, presidente em exercício, é porque minha câmera não está funcionando. Ok, desembargadora Denise, bom dia, seja bem-vindo ao nosso colegiado civil. Presidente em exercício, é porque minha câmera não está funcionando. Ok, desembargadora Denise, bom dia, seja bem-vindo ao nosso colegiado civil, com grande satisfação. Bom dia, que a obrigada. temos aqui. Vamos fazendo só com áudio mesmo, né? Vai ficar tudo gravado, pode ser? Obrigada, certo, pode. Ok, então vamos iniciar pelo item 15, que assim, o item 15 e o item 16 tem a participação dos desembargadores Roberto Barros e Denise Bonfim. Portanto, a gente já faz estes julgamentos para que a gente possa já liberá-los. O item 15, anuncio para julgamento, o item 15 da pauta, agravo de instrumento, que é o 100, 18, 51, 58, 20 e 20, de relatoria do desembargador Roberto Barros. Este processo tem a participação do nobre procurador de justiça, o doutor Cosmo. Bom dia, senhora presidente, bom dia, desembargadores, todo mundo novamente. O parecer deste caso é da minha colega doutora Rita, que foi pelo desprovimento do agravo, excelências, eu concordo com o parecer e o ratifico. Muito obrigada, doutor Cosmo. Confirmo os votos. Meu, já antecipado, e da doutora desembargadora Denise também já votou. Portanto, confirma a decisão essa que confirma a decisão de páginas 40 e 43 dos autos e desprover o recurso com manutenção do percentual fixado a título de alimentos provisórios na decisão proferida. Então, unânime, desprovimento do recurso. Anuncio para julgamento item 16 da pauta, apelação 071, 392910 de 2018, de minha relatoria. Este feito tem a participação também da Procuradoria de Justiça. Ouço o doutor Cosmo. Desembargador, da mesma forma, eu ratifico o parecer da doutora Rita, que foi pelo provimento do apelo. Muito bem, também já temos votação antecipada. Se os nobres colegas que compõem este julgamento os confirmam. Tenho aqui que conhece-se da apelação e foi dado provimento ao recurso. Unânime. Ok? Então, com esses 2 julgamentos, nós encerramos a participação dos nobres colegas desembargadores, desembargador Roberto e desembargadora Denise. Passo a palavra à desembargadora Denise, inicialmente. Desembargadora. Eu só desejo um bom dia a todos, boa sessão, tudo de bom, muita saúde e paz. Amém. Muito obrigada. Obrigada para a senhora também. Desembargador Roberto. Eu faço minhas as palavras da colega Denise. Um grande abraço, satisfação em vê-los. Fiquem com saúde e com paz. Um abraço, Denise. Bom te ver. Tudo de bom. Um abraço colega, também, Roberto. Todos já foram cumprimentados. Bom dia a todos. Boa sessão. Bom dia. Muito obrigada, desembargadora Denise. Muito obrigada, desembargador Roberto. Paz e saúde para todos. E coragem, né? Porque esse momento está difícil. Mas vamos passar tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo. Obrigada. Muito obrigada. Em continuação ao julgamento, anuncio o item da apelação civil, item 4 da pauta, os autos números 070, 23, 73 e 89, 2019, de minha relatoria. Pergunta ao doutor Alisson, o Tiago vai fazer a sustentação, se dispensa o relatório.
Sim, excelência, pode dispensar o Então, relatório. o senhor tem a palavra pelo prazo regulamentar. Peço ao Vinícius que faça a cronometragem do tempo, ok? Tá ok, Vinícius? Quando der a hora, o senhor, por favor, fale. Ok? Por favor, doutor Alisson. Posso começar? Posso iniciar, doutora? Pode. Qual é o item, desembargadora Regina, por gentileza? Número da pauta? 4. 4? É. Isso, ok, obrigado. O doutor Alisson é advogado pelo Banco Pan, né, doutor Alisson? Isso, excelência. Aqui nós estamos conhecendo o recurso e dando provimento parcial. Mesmo assim, o senhor quer fazer a sustentação oral, né? Sim, excelência. Tá ok. Vamos ver se eu consigo fazer uma... O senhor tem a palavra, doutor Alisson. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a sessão em nome da senhora presidente, doutora Regina, os demais membros que compõem a sessão, né, o representante do Ministério Público, em especial os colegas aqui presentes, né, a doutora Maíra, né, minha colega de profissão. Então, esse caso, né, é um caso que eu considero rotineiro já para a Justiça. Inicialmente, a autora alega que fez um empréstimo junto ao banco, né, junto ao Banco Pan, hora recorrente. Ela afirma na sua inicial que fez o empréstimo, que assinou o contrato, mas que não recordava quais a modalidade do empréstimo feito naquela ocasião, né? Posteriormente, ela requeriu liminarmente a suspensão dos serviços, a repetição do débito, requeriu danos morais, entre outros pedidos. Teve a liminar deferida, que consta nas folhas 63 a 66, né? Pediu a suspensão dos descontos. A liminar ela foi deferida e foi cumprida conforme as folhas 156. O banco contestou a ação, né? Impugnou todos os fatos alegados pela parte autora. Fizemos juntada de documentos, o contrato assinado, os contratos assinados, juntamos as faturas, né, que foram enviadas para cliente, conforme o endereço disponibilizado no contrato, foram enviadas diversas faturas, e o comprovante de transferência, o TED, né? Ela fez um empréstimo, o banco comprovou através do comprovante de transferência. Posteriormente, sobreveio a sentença, né? Folhas 445 a 449. Julgou parcialmente o pedido da parte autora, condenando a empresa a fazer o cancelamento do cartão, bem como do empréstimo e das cobranças, e a restituição da parte autora em dobro dos valores cobrados, deduzindo o valor do empréstimo, né? Essa foi a sentença do juiz de piso. O banco insatisfeito com a sentença, apesar de ela ter sido parcialmente procedente, a gente interpôs uma apelação, consta nas folhas 453 a 459. E aí de onde vem minhas razões recursais, né, da parte recorrente. O contrato ele é legítimo, é uma modalidade de empréstimo de cartão consignado que foi adquirido pela parte autora, né? O contrato ele está assinado e foi anexado aos autos, consta a assinatura de 2 testemunhas indicada pela própria parte autora naquele momento, né? A autora ela tinha conhecimento do contrato realizado com o banco, né? Não pode, depois o contrato foi feito em 2016, depois de 5 anos, 4 anos, alegar que tinha desconhecimento do contrato, estava sendo descontado todo mês o valor referente às parcelas, né, do valor contratado. Outra situação é que a empresa, tanto o banco, ele disponibiliza, né, canal de atendimento para o cliente. Os prepostos, no momento da assinatura do contrato, eles explicam qual a modalidade que você está contratando, quais são os serviços que você está contratando, e além que no contrato ele consta todas essas informações,
né? Então, não pode a autora, depois de 5 anos, alegar que não sabe qual foi o tipo de contratação realizada naquele momento, né? As cobranças, elas foram realizadas conforme a contratação da parte autora, está bem explícito lá no contrato o valor que vai ser depositado, transferido para a conta dela, e os valores que vão ser descontados, ela tinha total conhecimento disso. Em outra banda, que eu também acho que é necessário esclarecer, ela fez uma contratação, uma modalidade de contrato de cartão de crédito consignado, né? Essa modalidade, ela já é usada no Brasil inteiro, né? A empresa, o banco, né? A gente tem um normativo que pode fazer de contratação, é uma contratação válida, é uma contratação legal, né? Então, assim, diante de toda essa situação, eu venho pedir só para o afastamento integral da condenação, no sentido de afastar a devolução em dobro, né? E a legalidade de contrato e ainda afastar a condenação da redução de honorários advocatícios. Somente, excelência. Obrigado. Muito obrigada, doutor Alisson. Neste feito, não há participação do Ministério Público, eu passo ao voto. Essa matéria, ela também já vem, desde há muito, sendo debatida. Vou só pular o relatório aqui, senhores, para que... A preliminar de nulidade de sentença em razão de condenação de parte alheia lide. Entretanto, eu reputo que ela não merece acolhimento, por se derivar de flagrante erro material. Então, nós temos que o dispositivo sentencial mencionou o banco BMG como sendo destinatário da condenação imposta. Todavia, a referida entidade não figurou no feito, não participando de qualquer ato processual. Além disso, em diversas ocasiões, a sentença cita corretamente o nome da parte demandada, que é o Banco PAN, e só em seu final comete o deslize, o erro material, ora comentado. Então, bastaria a parte também ter manejado o dado de declaração para que o vício fosse corrigido sem maiores consequências. Neste caso, eu tenho que... Essa circunstância, nós podemos rejeitar, então, e como estou fazendo, rejeitando essa preliminar arguida, porque essa arguição, ela não, essa preliminar arguida, ela não prejudica a compreensão da sentença e, de forma alguma, configura nulidade processual. Então, estou rejeitando a preliminar de nulidade da sentença. Ouço os meus colegas. Desembargador Júnior Alberto. Ativar o microfone. Eu estou de acordo com o seu voto, senhor presidente. Já lancei voto, inclusive, antecipado. Estou acompanhando o seu entendimento. Desembargador Samuel Evangelista. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, cumprimento o desembargador Júnior Alberto, procurador Cosmo Souza, os advogados presentes, uma pessoa do advogado Alisson, que fez a sustentação, os servidores. Eu também lancei voto antecipado, excelência, e ratifico no que diz respeito à preliminar. Né? Obrigada, desembargadores. Passo ao mérito. Quanto às matérias de mérito, extrai-se dos autos que a demanda refere-se a uma ação declaratória de inexistência de débito acumulada com restituição de importância paga e danos morais, tendo por objeto mútuo de natureza bancária. A parte autora, segundo o relato que consta na inicial, atesta a existência do empréstimo, mas na modalidade consignada, sendo que apenas depois tomou ciência de que o contrato firmado tratava-se de cartão de crédito consignado, sendo descontado em sua folha de pagamento o valor mínimo das faturas, situação que mobiliza a sua reserva de margem consignada, 10% do valor do benefício, tornando a dívida infinita e ensejando a cobrança de juros elevados. Desde há muito eu venho comentando sobre, nós estamos nos debatendo, a própria Câmara vem se debatendo com essa situação de cartão de crédito consignado, porque ficam parcelas infinitas de fato, e muitas vezes os consumidores não têm a real noção, né, da extensividade, da periodicidade destes empréstimos. Pois bem, o banco demandado
explica ter firmado com a autora Marlis Lima da Silva 2 contratos referentes aos cartões de crédito número tal, X e Y, que tem aqui os números, emitidos em 29 de fevereiro de 2016 e 3 de março de 2016, por meio dos quais realizou 2 telesaques no valor de R$ 1.083. A instituição de crédito também diz que os pagamentos se dariam mediante cobrança nas faturas dos cartões, que podem ser pagas em seus valores mínimos. Essa operação está sujeita à cobrança dos encargos derivados pelo financiamento da fatura, tal como é feito normalmente em cartões de crédito. Assim, segundo afirma, não há como prever as taxas de juros a serem aplicadas. Feita esta breve incursão fática, nós temos que... vou pular esses prolegômenos que diz respeito, que as relações bancárias, elas submetem ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, que já de bastante sabença de todos os colegas. Nós temos que os contratos dos cartões de crédito consignado não estipulam taxas de juros, nem trazem disposição sobre o vencimento da parcela final da obrigação. Eu já tenho dito aos advogados que eles poderiam fazer um trabalho pedagógico também junto aos bancos, que isso não pode ocorrer. Tem que haver às claras qual é a taxa de juros que o cidadão, que o consumidor está aquecendo, as quais taxas de juros ele está entendendo que ele está contratando. Então, diante desta omissão, o contexto dos autos leva a crer que a autora, de fato, fora levada a firmar contrato que a vincularia a prestar uma obrigação infinita, não lhe sendo dada a devida informação a respeito disso, o que permite concluir que, acaso tivesse inteira compreensão da insolubilidade da avença, não a teria celebrado. Sendo assim, sem embargo de entendimentos divergentes, depreende ser abusivo o refinanciamento mensal da dívida inicial, o que a torna indefinida sob a ótica do consumidor, garantindo assim lucros excessivos à instituição financeira ré, decorrentes dos refinanciamentos mensais do débito. Por esse motivo, a sistemática de cobrança empregada pelo banco representa desvantagem exagerada ao consumidor, vedada expressamente pelo artigo 51, inciso 6º do CDC. Trago aqui a colação dos julgados, não vou ler para não cansá-los. Temos que necessário dizer ainda, em arrimo que um dos direitos básicos do consumidor, até o do artigo 6º, inciso 3 do CDC, é justamente a informação adequada, como já explanamos antes, e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Portanto, no caso em comento, ante as circunstâncias em que foi efetuada a contratação, depreende-se que a autora fora induzida a erro pela instituição financeira, visto que aderiu a contrato de cartão de crédito consignado quando pretendia contratar empréstimo pessoal consignado. Então, nesse contexto, tendo em vista a natureza da operação oferecida, efetuada pelo banco, e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento do valor mínimo da fatura jamais possibilitaria de implemento da dívida pelo consumidor. Isso porque o saldo devedor mensalmente era refinanciado, sendo-lhes acrescidos os encargos contratuais. Então, nós temos que a nulidade também, à luz do que disciplina o artigo 51, parágrafo 2º do CDC, que a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando, de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Então, por esta razão, os contratos de cartão de crédito consignado em análise devem ser entendidos como sendo de empréstimo pessoal consignado. Então, vamos aproveitar, não é, o dinheiro que ela usou, vamos aproveitar a contratação, mas da forma correta, da forma que melhor aproveita em benefício também do consumidor, inclusive no tocante às taxas de juros, a fim de favorecer a real intenção do consumidor, de modo que o montante mensalmente pago por ele, como o valor mínimo das faturas, representam agora as prestações do mútuo. Tenho aqui jurisprudências, trago aqui a colação, julgados sobre este tema, e ele vai de encontro também aos precedentes desta Câmara. E a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, pode ser aproveitado esse contrato como de empréstimo pessoal.
Então, não vou ler aqui para também não cansá-los, os julgados, e sendo assim, considerando que as avanças em Testília foram firmadas em 22 de 2 de 2016 e 24 de 2 de 2016, a média das taxas de juros para crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS aferidas pelo Banco Central, à época da contratação, foram de 2,31% ao mês e 31,47% ao ano. Então, desse modo, somente a partir do levantamento acurado desses valores e do cálculo proveniente de aplicação das taxas de juros prescritas acima, sobre as quantias tomadas em empréstimo, vejam só, o valor do empréstimo é mínimo, é de R$ 1.083, em 2 ocasiões, a serem feitas na fase de liquidação. Então, será possível aferir quanto já se pagou e aplicando essa taxa de juros, que é a média do Banco Central. Temos resolvido assim, que é uma expressão de equidade entre ambas as partes. Em caso positivo, ressalto desde logo que a devolução deve ser dada de forma simples, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça muito sedimentou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito exige a comprovação de má-fé do credor, admitindo também a aplicação dessa penalidade nos casos em que ele também agir com abuso ou leviandade. Trago aqui jurisprudência sobre o tema. Então, modifico aqui a sucumbência. O provimento deve ser parcial, já visto que a devolução do indébito se dará na forma simples, bem como porque a avença está sendo mantida, ainda que sob nova roupagem. Então, estamos diante de uma sucumbência recíproca, a ocorrer quando ambas as partes são vencidas no processo, razão pela qual devem responder proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. No caso dos autos, portanto, fixo o dever de os litigantes arcarem com 50% cada um das custas e honorários advocatícios, estes considerando a majoração determinada no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, fixados em 12% sobre o valor do proveito econômico. Em face do exposto, temos que já rejeitamos a preliminar de nulidade da sentença e, no segundo passo, dou provimento parcial ao recurso formulado pelo Banco Pan, S.A., para que, reformando-se a sentença recorrida, os contratos sejam revisados e adequados à modalidade de empréstimo consignado com as taxas de juros médias apontadas pelo Banco Central, bem como para que os valores a serem devolvidos ao consumidor, eventualmente existentes, obedeçam à forma simples. E, consoante acima alinhavado, o ônus da sucumbência ficará dividido em 50% para cada litigante. Fica, entretanto, suspensa a exigibilidade das verbas a cargo da autora por litigar sobre o falho da AJG, assistência judiciária gratuita, como voto do desembargador Júnior Alberto. Senhora Presidenta, eu examinei os autos, né, e manifesto, nesse momento, minha concordância com o seu entendimento, forma que eu acompanho integralmente o seu voto. Obrigada, desembargador Júnior. Desembargador Samuel Evangelista. Eu acompanho o seu voto, excelência. Muito obrigada, desembargador Samuel. Proclamo o julgamento. Apelação conhecida e provida parcialmente. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada unânime. Temos um que também tem sustentação, item 11, doutor Paulo Henrique Mazzali. Está na sala, Vinícius? Doutora, só agradecer, tá, doutora, pela atenção. Bom dia a todos. Doutor Alisson, muito obrigada. Tenha um bom dia. Saúde e muita paz, senhor. Bom dia, doutora. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada, doutor Alisson. O item 11 da pauta, agravo de instrumento 100.299. Desculpem, item 11. Item os autos número 100, 20, 30, 89 e 2020. Doutora Retina? Doutor Paulo Henrique Mazzali se encontra na sala? Não. De minha relatoria, agravo de instrumento. Ele desistiu da sustentação. Pois não. Item 11 da pauta, não há participação da Procuradoria de Justiça, item 11. Os nobres colegas já anteciparam votação. Foi conhecido o agravo de instrumento e dado provimento a recurso para deferir os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Então, unânime.
Passemos agora ao item 12 da pauta, agravo de instrumento 100-20-50-80-2020, de minha relatoria, doutora Mayra, desculpe, eu não estou, aqui a impressão não saiu. Ô, Vinícius, qual é o nome completo dela, por favor? Mayra Kelly Navarro, de Lassarte. Mayra Kelly. Mayra, que eu não estou enxergando aqui, Mayra Kelly Navarro Vilesante. A doutora Mayra está na sala? Está sim. Doutora Mayra, só um momento, por favor. Item 12. Só um momento. Não há participação da procuradora. Item 12, há participação. A participação da Procuradoria de Justiça. Só um momento. Doutora Mayra, por gentileza, a senhora é advogada do menor João Lucas Cavalcante Holanda? Isso, excelência. Vinícius, a Unimed se faz presente nesse momento? A advocacia da Unimed se faz presente do agravante? Não. Tá não. Não faz? Não. Ok, ouço a Procuradoria de Justiça. Senhora presidenta, demais desembargadores, eu ratifico o parecer destes autos, que é do meu colega Carlos Maia, que foi pelo desprovimento do agravo. Ok, muito obrigada, doutor Cosmo Lima. Doutora Mayra, o recurso está sendo conhecido e desprovido. Mesmo assim, a senhora gostaria de fazer a sustentação oral? Não, excelência, agradeço, não vou tomar o tempo de vocês. Muito obrigada a todos, bom dia e peço licença para me retirar. Boa semana. Ok, doutora Mayra, um bom trabalho, saúde e paz para todos. Muito obrigada. Então, eu proclamo julgamento os nobres colegas do item 12. Só falta ouvir os nobres colegas, só um pouquinho, doutora Mayra. O item 12, só esqueci de registrar, mas os colegas anteciparam a votação e, portanto, conhecido e desprovido o recurso unânime. Passemos às próximas pautas. A participação da nobre Procuradoria nos itens 1, 8, 9 e 13, que ainda não foram manifestados. O doutor Cosmo gostaria já de fazer a sua intervenção nesses itens? Sim, excelência, pode adiantar o julgamento, porque já vou ratificar todos os pareceres dos autos. Muito obrigada, doutor Cosmo. Então, vamos agora, Vinícius, vamos para o item 1, né? Isso. Item 1 da pauta. Apelação número 0700-042-29-2013. Todos agora são de relatoria dessa magistrada municipal. Já antecipado a votação, os colegas já votaram pelo desprovimento do apelo. Então, conhecimento e desprovimento do apelo, unânime. Item 2 da pauta, apelação número 0700-138-49-2019. Do desembargador Júnior já antecipou o julgamento. Desembargador Samuel. Eu acompanho seu voto, excelência. Muito obrigada. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Item 3 da pauta, apelação número 0700-393-83-2019. Os colegas já anteciparam também a votação, conhecimento e provimento parcial ao recurso. Item 5 da pauta, apelação 070-98-28-11-2019. Há uma preliminar de ausência de título, rejeitada. Desembargador Júnior acompanhou. Desembargador Samuel, como vota? Acompanho seu voto, sim. Preliminar rejeitada, unânime. Com relação ao mérito, conhecimento e parcialmente provimento. Desembargador Júnior já adiantou.
Acompanhando a relatora, desembargador Samuel. Também acompanho. Então, conhecimento do recurso, preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido, unânime. Tem 6 da pauta. Apelação número 07-12-45-85-2019, apelação conhecida e desprovida, unânime. Item 7 da pauta, 071, apelação número 071-12-539-86-2019, apelação conhecida para extinguir o feito sem resolução de mérito, ante a ausência da legitimidade do Banco do Brasil para integrar o polo passivo do processo. Votação unânime. Item 8 da pauta, remessa necessária 070-51-20-78-2020. Conhecimento da remessa necessária e negar provimento. A remessa unânime. Agravo de instrumentos, 0100, item 9 da pauta. 0100, 18, 86, 98, 2020. Conhecimento do agravo e provimento. Desembargador Samuel. Desembargadora, eu não votei nesse processo, nesse recurso. Pauta, exato. Como vota Vossa Excelência? Senhora presidenta, eu vou lançar voto divergente aí nesse caso, e gostaria de expor, né, as minhas considerações. Em primeiro lugar, gostaria de renovar as saudações à desembargadora Regina, que muito bem preside o senhor colegiado, o desembargador Samuel, que compõe o quórum, na ausência do desembargador Djalma, e também o procurador de justiça Cosmo Lima de Souza. Esse recurso, ele ataca uma decisão da magistrada de primeiro grau que instou o advogado para fazer o peticionamento de uma carta precatória, né? E o fez com base em um provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Acre, editado no ano de 2020, o provimento número 13, né? E eu gostaria de expor, né, todas as circunstâncias que permearam a tomada dessa decisão, né, a cargo da Corregedoria ao editar esse provimento, né. Hoje, todas as cartas precatórias distribuídas aqui no Estado do Acre em matéria civil, em matéria criminal, não. Por que não foi estendido esse peticionamento para o direito criminal? Porque isso poderia o advogado demorar a fazer esse peticionamento e causar uma delonga, né, e para forçar aí um excesso de prazo na conclusão da instrução, né? Então, no procedimento civil, no processo civil, né, todas as cartas precatórias que são distribuídas aqui no Estado, elas se submetem ao peticionamento eletrônico, tá? E o que estava acontecendo, né? Antes, as cartas precatórias, elas eram encaminhadas aos juízos deprecados através de uma lote digital, né? Então, esse sistema é um sistema muito bom durante um certo período, mas que passou a se tornar arcaico. Por quê? Porque ele congestionava as nossas capacidades de armazenamento duas vezes. Primeiro, no próprio sistema de malote digital, e depois, quando as peças eram digitalizadas dentro do processo, né? E o que estava acontecendo em relação aos outros estados do país? Muitos estados adotaram esse sistema de peticionamento. Então, quando aqui o estado do Acre, qualquer comarca do estado do Acre, remetia uma lote digital para cumprimento perante o juiz deprecado, eles devolviam essa carta precatória dizendo, olha, aqui nós não recebemos mais cartas precatórias pelo malote digital, tem que ser através de peticionamento eletrônico, né? E aí nós fomos... no campo do direito processual civil, era perfeitamente possível e mais prático e ágil, né, adotar também esse sistema de peticionamento de carta precatória. Por quê? Porque o advogado, né, já recebe a carta precatória, o juízo onde tramita a ação faz a expedição, o diretor de secretaria expede, né, e o advogado, após a expedição, ele faz o peticionamento no juízo deprecado, se ele tiver
esse sistema de peticionamento eletrônico. Então, já é feito isso pelo próprio advogado diretamente ao juiz deprecado, né? Quando se tratar de um juízo que não receba, que não vigore essa regra do peticionamento eletrônico, e aí o provimento, em seu artigo... Deixa eu abrir aqui. O provimento, em seu artigo 278, parágrafo 1º, diz que, em se tratando de juízo deprecado que faz uso do malote digital para fins de recebimento de carta precatória, o encaminhamento da mesma ficará a cargo da unidade judicial, né? Então, veja bem, essa regra não é uma regra absoluta, é uma regra excepcionada, né? Porque se o juízo deprecado não receber, não tiver esse sistema de peticionamento, então, sim, caberá à secretaria da unidade, da vara, fazer a remessa, a expedição através de malote digital. E qual é a vantagem do peticionamento das cartas precatórias? Em primeiro lugar, é que desafoga, né, a capacidade de storage, né? Nós acompanhamos aí, no final da gestão do desembargador Djalma, uma grande apreensão, porque os storages, né, de armazenamento estavam já chegando ao limite de sua capacidade, né? Então, ele teve que fazer aí um malabarismo muito grande para adquirir, né, novos storages, né? Então, adquiriu aí, através de uma ata que aderiu em outro estado, não tinha recursos, né, conseguiu uma liberação de recursos aí, parece que junto ao governo do estado, né, e já quase no limite, já o sistema já colapsando, ele conseguiu comprar esses storages para aumentar essa capacidade, né. E a outra vantagem é a seguinte, é que o advogado, quando ele, somente se tratando de partes não beneficiárias da justiça gratuita, né, quando ele faz o peticionamento direto para o juízo deprecado, né, ele já faz o recolhimento ali das custas para cumprimento dessa carta precatória, né? Se não for assim, como é que funciona o sistema? A diretoria da secretaria vai ter que fazer o peticionamento, né? E aí o juízo deprecado vai ter que dar um despacho, mandar recolher as custas, né? E aí a secretaria vai ter que, o juiz deprecado vai ter que comunicar ao juiz deprecante, né? O juiz deprecante vai ter que comunicar ao advogado, correr prazo, né, para ele fazer o pagamento da taxa de cumprimento da carta precatória. Isso tudo tem compromete, né, a celeridade processual, né. A outra vantagem é porque quando o advogado faz o acompanhamento dessa carta precatória no juízo deprecado, se aconteceu algum problema, a parte não é localizada, a questão de endereço, né, alguma intercorrência, né, então, o juiz, o advogado já peticiona ali, já faz aquele acompanhamento, peticiona, isso tem um ganho de celeridade, né? Nós temos aí, no Tribunal de Justiça chegou, né, a ser judicializada lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? E eu tenho aqui, eu vou ler um só, que são vários, né? Um agravo interno, data de julgamento é 17 de fevereiro de 2021, recentemente, foi julgado o quê? Uma semana atrás, né? Aí a emenda é a seguinte, o número do processo é o 22.12.304, dígito 18, 2020. A emenda, agravo interno, manejo do presente recurso contra a decisão monocrática do relator que negou o provimento ao agravo de instrumento, manutenção da decisão que indeferiu a distribuição de carta precatória pelo juiz deprecante, diligência que incumbe ao procurador da parte interessada e não à serventia, a quem cabe somente o ato de expedição da carta, entendimento do artigo 152, inciso 1 do CPC de 2015, né? E aí eu vou também chegar lá fazer a interpretação desses dispositivos do Código de Processo Civil, né? E eu digo também, senhores, que Tribunal de Justiça de Rondônia tem esse sistema de peticionamento de carta precatória, Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem esse sistema de peticionamento de carta precatória, e não custa lembrar também que o nosso vizinho aqui, o estado de Rondônia, ele foi categorizado, né, com selo diamante no programa de selo de qualidade do CNJ, né? Então nós procuramos aí, né, quando estávamos na corregedoria, se espelhar naqueles tribunais que tinham muitas inovações, né, e que pudessem trazer, assim, um ganho qualitativo na distribuição, no exercício da prestação jurisdicional, né. Eu não poderia também deixar de abordar, né, que sempre quando você traz uma inovação processual,
né, você faz todo um estudo, né, da viabilidade, do custo-benefício, das vantagens disso, né? E sempre que uma inovação processual ela é implementada, né, realmente tem resistências, né? Nós temos ali aqueles que, não, eu quero continuar naquele que já estava acostumado, a questão da zona do conforto, né? Eu posso dizer isso porque quando eu estava à frente da Corregedoria, eu conduzi o processo de atualização das nossas tabelas processuais unificadas, né? E isso causou, assim, impactos, né? Porque mexeu com os fluxos, com aquela automatização, né? Mas o resultado foi muito positivo. Por quê? Porque conseguimos cumprir a determinação do CNJ, o tribunal se adequou para mandar toda a sua movimentação e produtividade de primeiro e segundo grau através do sistema DataJude, né? E isso possibilitou, foi um fator muito positivo que possibilitou aí, claro que não foi o único, né? Mas foi muito importante essa inovação, porque possibilitou a obtenção desse selo ouro tão suado aí e tão difícil em época de pandemia, né? Aí eu poderia dizer que na época que o desembargador Adair Longuinho implementou o processo virtual aqui no Estado, acho que foi por volta do ano O travado do desembargador. O desembargador travou, né? Eu acho Vamos dar um tempinho aí para ver se ele consegue entrar. Agora o meu site caiu, meu VPN caiu. Estou tentando aqui. Desembargador Júlio já retornou? Ainda não, desembargador. Acho que a internet está meio ruim. Tá, a internet deu uma... Vamos aguardar um pouquinho, né? Já estamos terminando, viu, desembargador Samuel? Já terminamos. Ok, presidente, sem problema, viu? Estou à disposição. Eu vou pedir escusas, mas é que o meu telefone, meu notebook está dando tela azul, então da hora para outra ele interrompe e eu tenho que reiniciar. Eu pedi 1001 desculpas, mas eu vou levar essa semana lá para a DTEC fazer os ajustes. Os senhores me ouvem, né? Sim. Estamos ouvindo. Os senhores me ouvem? Sim. Então eu vou pedir escusas. Estão me ouvindo direitinho, Vinícius? Agora sim. Ele falhou, mas voltou. Ele está falhando, desembargador. O senhor está sem som, desembargador Júnior.
por volta dos anos de 99, 98. Estão ouvindo, Vinícius, agora? Agora sim. Então, o Dr. Clóvis, numa dessas varas criminais que ele era titular, ele passou comprou uma câmera, né, e começou a filmar, né, as audiências para evitar aquela redução a termo, né? E aí eu me lembro que, na época, a Defensoria Pública manejou vários recursos. Eu não sei se o desembargador Samuel já na época já estava no tribunal, o doutor Costa, não sei se lembra desses recursos, né? Então, foram vários e vários recursos, porque acho que a doutora não queria ter que pegar o CD, tirar do processo e ouvir. Ela queria já que a secretaria já fizesse a transcrição dos depoimentos, a degravação, tudo, receber tudo ali só para ela olhar Então, ela estava acostumada naquele ritmo, né, de fazer a leitura do termo, né? Então, hoje, qual é a regra hoje? Hoje, todas as audiências são gravadas, né? Todas as audiências são inseridas dentro do processo SAGE, você ouve, você degrava aquilo você mesmo, né? Então, foi uma inovação assim, que veio trazer muita celeridade, né? Se hoje nós estivéssemos ainda trabalhando naquele ritmo de reduzir a termos os depoimentos, né? Assim, os nossos índices de produtividade não estariam os mesmos de hoje, né? E aí, já para finalizar, sobre o voto da desembargadora Regina, foi muito bem construído, assim, muito proficioso, né? Está fundamentado em um acórdão do Superior Tribunal de Justiça, né? Mas eu digo que esse acórdão, eu fui examinado, né? E verifiquei que só existe esse acórdão, né? Não é uma questão pacificada em recurso representativo de controvérsia, né? Recurso repetitivo representativo de controvérsia, né? Que vincularia todos os tribunais a seguir aquele precedente, né? E também eu encontrei no STJ uma jurisprudência criminal, né? Num habeas corpus, né? Onde o tribunal não reconheceu o cerceamento de defesa ante uma decisão do magistrado de primeiro grau que determinou o peticionamento de carta precatória para ouvir testemunhas, né? Então, deixa eu ver se eu localizo aqui, atualizar aqui. E com a queda... aqui. Vou só dizer o número deles para os senhores. O RHC, Recurso em Habeas Corpus, número 103.9772 de São Paulo, né? Onde no item 4 diz que não se verifica o alegado cerceamento de defesa em razão da determinação do magistrado de primeiro grau de que a recorrente providenciasse a distribuição da carta precatória junto ao juiz deprecado, obrigatoriamente por meio de peticionamento eletrônico. Lá no Tribunal de Justiça, esse peticionamento ele é bem rigoroso, ele vai tanto para o lado civil quanto para a esfera criminal. Aqui no nosso estado só está na esfera civil, né? Não regulamentamos para o processo criminal. E aí, já partindo para o final, eu vou ler aqui o artigo do Código de Processo Civil, que é o artigo 152, que ele diz o seguinte, ele diz que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria redigir, inciso 1, redigir na forma legal os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício, né? Então, veja bem, esse artigo aqui, ele diz que vai competir ao diretor de secretaria, né, redigir, né, as cartas precatórias, né? E quando mais na frente ele diz que também compete ao diretor de secretaria, que é o inciso 2 do artigo 152, efetivar as ordens judiciais, realizar as citações e intimações, quando ele fala em realizar as citações e intimações, ele está se referindo àquelas citações e intimações que o diretor de secretaria ele pode fazer em cartório quando a parte comparece espontaneamente, né? E nós sabemos que a citação e as intimações, elas podem ser realizadas por oficial de justiça, pelo correio, né,
por edital, né, e pelo diretor de secretaria, quando a parte comparece, ele toma conhecimento e ela lavra aquela certidão, entrega a contra-fé, que ato ali é considerado também citação, né. Então, assim, eu não vejo ofensas ao Código de Processo Civil, a decisão da magistrada de primeiro grau, né. Eu vejo que nós precisamos avançar, né, e talvez o precedente aqui firmado, ele possa importar aí num retrocesso, né, diante de tudo que foi construído, né, e, inclusive, prejudicar, né, a questão da celeridade, da duração razoável do processo e, consequentemente, aí, o alcance de melhores resultados futuramente pelo Tribunal de Justiça. Então, com a máxima vez, eu gostaria só de expor para os senhores, né, o meu ponto de vista, com todo respeito, né. O voto foi muito bem construído, a desembargadora Regina, com base num precedente do STJ, mas eu me sinto na obrigação de trazer para os senhores o meu ponto de vista acerca da matéria. Como voto, então, senhor? Desembargador Júnior, ouvi atentamente aqui a sua explanação. Nós temos aqui, já em votação antecipada, que o desembargador Samuel acompanhou esta relatora. Entretanto, eu coloco ao debate e pergunto ao desembargador Samuel, se fosse o caso, nós poderíamos, talvez até pensarmos aí, porque, melhor refletindo aqui sobre a sua fala, em efeitos práticos, passo a passo, é como, desembargador? O advogado tem uma carta precatória que foi expedida para que seja cumprido um ato em outra comarca, certo? Quem vai expedir essa carta precatória pelo provimento atualizado é o escrivão, assinado pelo juiz, certo? E vai emanar uma ordem. Não tem que emanar a ordem do juiz primeiro? Primeiro passo, é isso? Desembargadora Regina, eu não estou ouvindo a senhora. Eu vou ter que sair do sistema e entrar de novo. Acho que deu algum problema no meu microfone. Eu vou pedir só essa vênia, por gentileza, desembargadores. Paciência dos senhores, só um minutinho, tá? Que eu vou ter que sair. Depois da expedida, aí acaba a função do escrivão, né? Pelo que eu entendi. O senhor me ouviu agora? Não, né? Eu não estou ouvindo. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Só um pouquinho, por Então, favor. a gente aguarda, enquanto isso, eu vou conversando aqui com o desembargador Samuel. O desembargador Samuel estava refletindo aqui, porque há comarcas que têm peticionamento eletrônico, mas há comarcas que não têm, né? Certo. O que o senhor acha? Porque, se for o caso, o que eu estava pensando, desembargador Samuel? Dá mais uma rediscutida entre nós três, né? Sobre esse assunto. Eu penso que seja melhor. Eu, inclusive, estava me preparando aqui para reformular meu voto. Eu lembro, desembargadora, claro que isso foi no âmbito criminal, quando nós começamos a receber recursos em que, principalmente, a Defensoria Pública queria que nós fizéssemos a transcrição, né, da sessão do Tribunal do Júri. Nós tínhamos tido muito trabalho para implantar aquilo e, se é para fazer isso, é melhor que nós não tenhamos, né? E, realmente, há muita resistência quando a gente propõe uma mudança dessa. Agora, sem contar que a decisão da juíza está fundada num provimento da Corregedoria, não é isso, desembargador Júnior? Isso, desembargador. Senhores, me ouvem? Estão conseguindo me ouvir agora? Sim, ele não está fundado isso que eu queria saber do senhor. A decisão da juíza não está fundada no provimento da Corregedoria, que foi atualizado por Vossa Excelência? Isso. E mesmo assim não ficou correto? Olha, a juíza mandou o advogado fazer o peticionamento. Realmente, em se tratando de um processo civil, o provimento estabelece, eu vou ler aqui para os senhores, o artigo do provimento. Só um pouquinho. Provimento 16, artigo 27, alguma coisa. Já ele foi atualizado, o senhor tem aí? Foi atualizado, é o provimento número 13 que atualizou o provimento 16. Ele diz o seguinte. Pensando aqui. É 278, né? Aqui.
Mais adiante. Esse que eu citei no meu Aqui, voto, ó. está correto? Aqui, ó. É o artigo 268, parágrafo 2º. As cartas precatórias e rogatórias expedidas nos processos eletrônicos serão remetidas ao juízo deprecado diretamente ao setor de registro e distribuição competente para o seu processamento exclusivamente mediante peticionamento eletrônico por meio do portal ESAGE, com a utilização da ferramenta existente no sistema, observando as cautelas previstas no artigo 264 e 265, ambos do CPC. Então, assim, ó, porque o que estava acontecendo, desembargadora Regina? Nós estávamos mandando, as unidades estavam mandando cartas precatórias por malote digital para outros estados, e os outros estados estavam devolvendo, dizendo, olha, nós não recebemos mais uma carta precatória por malote, né? E aí, essa questão foi até suscitada pela doutora Zenice, olha, mas está acontecendo assim, né? Então, vamos fazer um estudo, vamos ver se a gente traz também para cá para a gente, porque se nos estados como São Paulo, Rondônia, Distrito Federal, tudo já está funcionando nesse formato, né? Então, assim, o que é bom para esses tribunais que se destacam, né, deve ser ótimo para nós também, né? E aí fizemos todo um estudo, né? Foi necessário fazer olha, essa inovação, ela demorou mais ou menos, nós iniciamos em 2009, fomos concluir em 2020, porque teve que fazer todo um ajuste no sistema SAGE, né, para preparar, teve que editar um manual, né, para colocar no site, para as partes descobrirem, né? Então, assim, depois que nós implementamos isso, na época, né, houve um ganho muito grande, porque os senhores vão ouvir que nós temos um quadro de servidores, a reclamação geral que você recebe quando vai para as comarcas, olha, nós estamos com pouco servidor, estagiários, conciliador. Então é o seguinte, quando você também, uma outra vantagem que eu não tinha citado, quando você, o diretor de secretaria, redige a precatória, coloca ela dentro do processo digital, né? E o advogado faz a extração e faz o peticionamento, você vai estar aliviando o serviço também dentro do cartório desocupando mão de obra para se dedicar a outras atividades. Então, isso tem um ganho também de produtividade dentro da secretaria, né? Porque, senão, o que vai ter que ser feito? O próprio servidor da secretaria vai ter que pegar a carta precatória, vai ter que fazer o peticionamento lá no Estado, vai ter que fazer um cadastro, né? Então, tudo isso demanda tempo, né? E nós sabemos que é uma coisa que já funciona em outros estados muito bem, né? E que para nós aqui, isso é muito importante. Agora, naturalmente, essa medida a gente não teve a segurança necessária para estender para o processo criminal. Por quê? Porque eu entendi o seguinte, no processo criminal, você vai fazer o advogado de defesa, vai obrigar o advogado de defesa a fazer o peticionamento, né? O que vai acontecer? O advogado vai demorar para fazer isso, né? Vai dar um excesso de prazo, né? E aí o réu vai ser solto, né, por um excesso de prazo, né, por questão do excedimento do prazo para conclusão da instrução processual relacionada à questão de carta precatória, né? E nós não tivemos a segurança para estender para o criminal. Então, no criminal, continua a secretaria expedindo a precatória. Como também a secretaria expede a precatória para aquelas comarcas que não são atendidas por esse peticionamento eletrônico. Então, quando a comarca fora do estado não tem o peticionamento eletrônico, então a própria secretaria pega, expede e vai para o malote digital. Né? Desembargador Júnior? Sim, estou ouvindo. Na verdade, o julgado aqui, ele coloca que há um contraste, né, entre o CPC, rigorosamente, literalmente interpretado, e a norma de corregedoria, que já vem em homenagem a todo o sistema tecnológico que nós vivemos e que é de todo louvável. Talvez esteja a merecer, talvez uma revisão, ou talvez eu pense em fazer uma outra revisão neste julgado. Porém, o senhor viu que no julgado tem julgados... O que eu penso, o senhor viu que tem julgados do STJ de 2019, na mesma época da atualização das normas da corregedoria?
A corregedoria foi em Chegou a 2020, a atualização. A corregedoria foi em 2020, né? Nós temos só um julgado. Agora é o seguinte, o que nós temos que considerar é o seguinte, que o pessoal lá de Brasília, né, do STJ, né, é todo o Brasil, tal, né, muitas comarcas ainda não estão informatizadas, nós temos comarcas aí, temos tribunais que ainda têm processos físicos, né? Então, assim, esse tipo de inovação realmente é difícil, né, para o ministro já com a cabeça já ainda, né, naquela época do papel e tal, mas assim, eu estou fazendo esse registro não querendo influenciar os colegas a divergir ou acompanhar o seu voto, é só para ficar documentado, porque assim, essa é a tendência para o futuro. Para o futuro, sim. Tudo vai ser assim, né? E nós temos três... Aí, essa questão da interpretação legal, veja bem, nós temos aí um Código Civil que diz que, olha, o salário é impenhorável. Sim, né? Sim. Mas eu já votei em vários processos aí da própria Câmara, que hoje está mitigando essa questão e admite descontos, retenção de até 30%, né? Desde que não haja aquele prejuízo para a sobrevivência do devedor e tal, né? Então, assim, eu acho que nós... estou alertando, estou apenas trazendo a minha experiência, né? Trazendo aquilo que eu vivenciei na corregedoria, né? Hoje, né, nós temos um ambiente, assim, de uma menor sobrecarga por conta dessa situação, né? E também de um ganho de celeridade. Por quê? Porque o advogado já peticiona, já faz o recolhimento das custas e já acompanha ali, então, há um ganho de tempo na tramitação do processo, né? Assim, não custa nada para o advogado fazer esse peticionamento. O diretor de secretaria expede a precatória, ele pega a precatória do processo junto com as peças e faz o peticionamento lá no juízo de origem, onde tem peticionamento. Isso não é nem todo o Brasil. Se mandar uma carta precatória para São Paulo por malote digital, não vão receber. É o civil criminal. Rondônia também. Distrito Federal também. Roraima também. Então, assim, aqueles tribunais que estão na vanguarda, os tribunais mais modernos, que estão melhor categorizados no programa de qualificação do CNJ, eles estão adotando essa ferramenta, né? Então, assim, cumpre só esclarecer para os senhores a situação. Desembargador Júnior, quando eu falei, assim, era só en passant, a título, assim, só de esboço, mas isso não nos engessa, a questão de ter três, todos dizendo que a parte não integra o Poder Judiciário, e, portanto, a ela não compete esse ônus, não é, de ter que fazer isso tudo que agora o senhor acabou de explanar. Gostaria de saber do senhor, assim, efeitos práticos. Número 1, o advogado tem essa carta precatória, o juiz peça essa carta precatória para citar um réu lá em São Paulo, certo? Isso. Tá. Aí, quem vai fazer a carta precatória? Não é o escrivão? É o escrivão, ele vai fazer, aí o advogado... Não vai? Isso, vai fazer, lançar nos autos. Vai nos autos, não vai? Isso. Eu quero saber todo o passo. Aí o advogado de posse dessa carta precatória, que está lavrada e assinada, está nos autos, ele vai pegar ela... Vai ver qual é a comarca para onde vai do estado de São Paulo, e vai fazer o peticionamento naquela comarca. Se não for beneficiário da justiça gratuita, já vai no site do tribunal, ver qual é a taxa, né, para cumprimento de precatória, já recolhe, já manda a carta precatória com a taxa paga. Se o diretor de secretaria tiver que fazer isso, né, ele vai ter que largar o que está fazendo, vai ter que entrar no site. Aí eu quero saber, e se a comarca não tiver o sistema de peticionamento eletrônico, vai pelo malote, aí vai pelo sistema antigo. Aí o diretor de secretaria é quem faz. Tá. Muito bem. E como é que o juiz vai saber que ele peticionou? Eu não lembro, está dizendo que ele tem que comprovar nos autos que ele fez o pedido. Porque senão o processo vai ficar parado infinitamente. Exatamente. É porque de colocar muito ônus no advogado, e o advogado assim, não tem interesse que aquilo ande, ele não peticiona hoje, não peticiona amanhã, demora um mês. Como é que é o acompanhamento dessa rapidez, dessa celeridade, esse tempo real da coisa? Desembargadora Regina, aí vai competir a parte fazer esse acompanhamento, né? O autor, ele tem interesse que o processo ande rápido, né?
E o réu pode não ter, né? Mas aí o autor vai fiscalizar essa precatória lá no sistema, lá, né? E se for o caso, como ele é parte também, ele pode entrar na carta precatória e fazer o peticionamento, fazer os pedidos que tem que ser feito na carta precatória, entendeu? Então, tanto um quanto o outro pode fazer o pedido, porque pode ter interesse. Isso. Pode ser que essa carta precatória, ela venha em prejuízo do réu. E que depende do réu fazer o peticionamento lá. Isso. Aí, se ele não fizer, o autor pode ir lá e pedir? Isso, pode sim. Assim, hoje pode parecer estranho, mas para o futuro, né, assim como a gente não poderia imaginar que essa iniciativa do desembargador Samuel nos juizados também, a questão do peticionamento cidadão. Olha, eu sou a favor. Eu não estou questionando, não. É só para pensar como era, eu estou te perguntando, como que ia ficar isso, assim, se vários estados também já estão fazendo, né? Eu acho que tudo que for para enxugar burocracia, tempo de escrivão, isso aí, eu só estou dentro, isso aí. Eu vou fazer o seguinte, desembargador Samuel, o que o senhor acha? Ou eu retiro de pauta, ou o desembargador Júnior me manda as razões e eu adequo o voto. Pode ser? Eu estou de acordo, excelência, que o desembargador Júnior, pela explanação feita, né, tem material suficiente. E que pese esses julgados anteriores, mas tudo bem. Certo. A gente vai fazer. Desembargadora Regina. Até porque, desembargadora Regina, pelo que o desembargador Júnior falou, o tribunal investiu, né, na preparação do sistema para isso, né? Não, vai até ter foi pedido até uma capacitação sobre isso, a gente até incluiu já. Quem é o juízo prolator da decisão, desembargadora Regina? A senhora poderia... Eu tenho tá no meu calendário agora deste ano já para fazer uma capacitação. Vinícius, por gentileza, Vinícius, que o meu site saiu fora do ar, deixa eu ver aqui. Vai demorar para me atualizar. Veja, por gentileza, quem é o juiz prolator da decisão, por favor, Vinícius. É a segunda vara de família. A segunda vara de família, né? Tudo bem, então não vai ter nenhum prejuízo, assim, com relação à questão de suspeição e impedimento. Desembargadora Regina, para a senhora se convencer... Só um pouquinho, no caso eu dei liminar, tá? Mas aí a gente contemporiza isso. A senhora ligue para... Ressalva que o senhor já mandou essa, perfeito? A senhora conversa com a doutora Zenice, que é titular da primeira vara civil, conversa das vantagens disso aí. Ela vai lhe falar... Não, é só para a gente adequar aqui daí, tá bom? Olha, assim, eu agradeço, assim, eu não quero, assim, forçar a senhora a mudar seu voto, nem prevalecer e tal. Eu só estou trazendo a minha contribuição do que eu vivenciei durante o tempo que fiquei na corregedoria e pude acompanhar de perto esses problemas, né? Então, assim, mas, assim, a Câmara é totalmente livre, o seu voto está bem construído, desembargadora Regina, entendeu? Desembargador assim, Júnior, eu gostaria só que o senhor colaborasse comigo, porque eu vou reconstruir o meu voto, vou ressalvar a liminar que já foi dada. Eu gostaria que o senhor me dissesse quais os estados que já estão fazendo isso, para que a gente possa pôr, tá ok? Tudo bem. São Paulo, Rondônia, Distrito Federal, que eu me lembro de cabeça. Me parece que o Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul eu não tenho certeza, mas deve ter sido depois que eu editei. Rio Grande do Sul também, desembargador Samuel. Rio Grande do Sul também. E vocês, na prática, já testaram, né, a hipótese e deu certo. Vários advogados já fizeram isso e deu certo. Não tiveram dificuldade. Porque do juiz, talvez, por exemplo, vamos dizer que seja um negócio, sei lá, bloquear ou desbloquear um valor, uma coisa. O juiz não duvidou daquilo, não, né? Tipo, não tiveram problema, não, né? Não, porque o processo é digital, né? Quando você expede uma carta precatória no processo digital e faz o peticionamento, o juiz deprecante tem um número lá de checagem que ele vai poder entrar no sistema do tribunal e ver se é legítima, né? Ver se é autêntica aquela carta precatória, né? Então, assim, com relação a essa questão de segurança, não há problemas, não. Eu peguei um plantão agora, desembargador Samuel, agora no último final de semana,
Eu tive vários e vários problemas, nunca passei um final de semana tão difícil. Primeiro que eu mesmo, como desembargador relator, não tinha acesso ao processo. Sigilo absoluto. Até mandei um expediente ao desembargador presidente para estudar uma ferramenta eletrônica que possa ter uma senha master ou que seja custodiada na corregedoria ou na presidência, para quando a gente precisar consultar um processo assim, porque eu não sabia para onde eu ia, nem eu sabia, porque ninguém tinha acesso. É um absurdo isso. E nem o juiz plantonista também, quando eu mandei ele lá me mandar as peças, também não tinha. Enfim, mas eu recebi aí começando a receber um telefonema que era para soltar uma pessoa que tinha sido presa numa blitz e que ela estava com ordem de habeas corpus do Tribunal de Rondônia. Rapaz, eu vou te dizer, foi muito difícil, porque eu falei, eu não vou soltar ninguém só de boca, cadê, não tem carta precatória, não tinha alvará, não tinha nada. Bom, foi e voltou, eu sei que terminou o desembargador de Rondônia, que é o Rubens, que é um conhecido, inclusive meu, conheci a voz dele, que nem eu estava nem até duvidando, mas como eu conheço a voz dele e tudo, aí o desembargador Camolês, que é conhecido dele também, entrou na conversa e disse que podia confiar, bom, enfim, aí veio um e-mail, esparrela, de ordem da diretora de secretaria para eu soltar o sujeito. Rapaz, eu vou lhe dizer, é difícil, porque já tivemos casos, né, das pessoas falsificarem alvarás, os senhores sabem, né? Teve recentemente lá em Brasília, eu acho, né? Foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro. O filho do Senhor das Armas, ele saiu do complexo prisional de Jericinó com um alvará falso. Mas ali foi para o presídio, né? É verdade. Eu enfrento muito essa questão do dificuldade de acesso, desembargadora Regina, quando se trata principalmente de habeas corpus contra o juiz da execução criminal. Por quê? Porque muitas vezes, no primeiro grau, o processo tramita em segredo de justiça. Quando ele evolui para execução de pena, a secretaria esquece de tirar isso. Então, a gente finda tendo que entrar em contato, olha, ele é segredo de justiça até o trânsito em julgado. Transitou em julgado, acabou-se, né? Eu tenho enfrentado muito isso. Viu? Mas eu acho que tem que estudar uma forma que fique uma senha master para desembargador ter acesso, enfim, vamos estudar isso, de uma forma que seja segura também, que o desembargador que entrar, ele vai ter ele mesmo, né, olhando, não vai dar para ninguém, enfim, tem que ter algum jeito aí. Bom, mas enfim, vou fazer o seguinte, desembargador, com a anuência do desembargador Samuel também, eu vou retirar de pauta e eu repauto esse processo. Vou ressalvar logo que a gente já deu janela liminar, não vou voltar atrás, porque eliminar também, coitado da pessoa, senão o processo vai ter um retrocesso. Concordam? Tá certo? Então, e depois a gente volta a se falar. Eu vou melhor meditar, não por nada, não por assim dizer, desembargador Júlio, porque realmente a gente, às vezes, pego assim, meio que de surpresa em face das coisas. Mas em nenhum momento, eu sou contra, eu sou a favor. O senhor sabe que eu modernizei muito a corregedoria, nas nossas coisas, o senhor continuou a modernizar, o desembargador Samuel à frente lá também, eu sou a favor da tecnologia, nós temos que modernizar, enxugar fluxos, enxugar ritos, enxugar passo a passo, e nós temos que botar o processo para correr, porque ele já foi, o processo, ele já diz, né, o processo, né, já foi feito para demorar demais, né, e já demora demais mesmo, mas eu sou a favor e louvo a sua inovação, conforme for aplicada em outros tribunais. Pois bem, então, senhor Vinícius, constada a pauta da ata, que o item 9 está sendo retirado de pauta para melhor análise, após os debates foram retirados de pauta para melhor análise da senhora relatora e dos demais pares. Item 10 da pauta, anuncio para julgamento, itens 10. 100, 18, 76, 71, 2020. Todos já adiantaram seus votos. Provimento ao recurso unânime. O 11 já votamos, né, Vinícius? O 12. Vinícius, acompanha aí. O 12. Anuncio para julgamento do item 12 da pauta, agravo de instrumentos 100, 20, 50, 80, 2020. Acho que já foi votado, né? Ele já foi votado, isso, né? O 12 já votamos? Já votamos. Sim. Já votamos. Pois não, tá, tinha arriscado aqui. O 11 já votamos, né, Vinícius? Já, sim. Já. O 13, 13, conflito de competência,
010-12-14-35-2020, declarar a improcedência do conflito, declarando competente o juiz da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Rio Branco para processamento e julgamento do mandado de segurança, número 07073-2495-2020. Então, em procedência do conflito, unânime, todos já adiantaram seus votos. Item 14 da pauta, apelação 010-16-26-63-2020, todos já adiantaram seus julgamentos, conhecer e rejeitar os embargos de declaração unânime. Mais algum, Vinícius? Todos já, né? Já, todos já. Faltaram algum? Faltou algum? Faltou algum? Não? Todos já. Bem, então esgotamos a nossa pauta, não há nenhum processo em mesa, desembargador Júnior. Não, desembargadora, não deu tempo ainda. Meu retorno para a Câmara foi recente, não temos processos preparados ainda. Tranquilo, o senhor está de bem. Então, faculto a palavra aos nobres pares e depois ao Procurador de Justiça. Eu só quero agradecer mais uma vez a companhia de todos, prazer em revê-los. Foi bem interessante esse debate, né, que se travou hoje aqui, ainda que nós não tenhamos concluído o julgamento, mas foi bastante interessante e bem enriquecedor. Eu cumprimento Vossa Excelência, torno a cumprimentar o desembargador Júnior, procurador Cosmo, os servidores, a Caiane e o Vinícius. Desejo um bom dia a todos. Hein? Eu também gostaria de usar a palavra só para saudar e dizer da minha felicidade em poder retornar para esse órgão fracionário do Tribunal de Justiça, né, que é a segunda Câmara Civil, meu órgão nato, e, assim, rever, né, os eminentes colegas, participar desses debates tão enriquecedores, que até a gente aprende também, né, com isso tudo, né, e desejar a todos aí uma ótima semana, que Deus abençoe a todos vocês, com muita saúde, muita paz, né, que todos são pessoas muito valorosas e têm uma grande contribuição a ser dada aí para o nosso Poder Judiciário. Doutor Cosmo, gostaria de falar? Muito obrigado aí pela oportunidade de aprender também com Vossas Excelências aí, com esses ricos debates, e é uma honra poder também integrar essa Câmara representando o Ministério Público, né, com um quórum tão qualificado de pessoas que dedicam sua vida realmente a praticar o direito e a justiça. Então, muito obrigado e parabéns para essa Câmara, para os seus servidores, que está tudo funcionando muito bem, né, com esse sistema online e sem prejuízo nenhum de qualidade, de produtividade, né, e é muito gratificante saber que a justiça não parou, tá bom? Obrigada, doutor Cosmo, obrigada, desembargador Samuel, desembargador Júnior, obrigado, senhores servidores, Vinícius e Caiana, que nos acompanham e nos auxiliam nesta plataforma de julgamento. Desejo a todos muita saúde, muita proteção divina, e vamos acreditar que tudo passa, vamos ter força e, na medida do possível, ajudarmos as pessoas que estão precisando, né? Seja de uma forma ou de outra, às vezes até de uma palavra de consolo, porque tem muita gente perdendo parentes. Eu mesmo hoje na escola judiciária, nós estamos com uma funcionária que está com 4 membros da família, uma tia entubada, a irmã para morrer, e a mãe em recuperação, e parece que o pai também está mais ou menos. E aqui em casa também, toda hora, ou é uma faxineira, ou é empregada, a babá da minha filha, com quem eu tive contato com os meus netos, enfim, a gente sempre está com o coração na mão. Eu já fiz 4 testes de Covid suave, quinta-feira eu fui correndo fazer de novo, porque com o menor espirro eu já corro fazer, enfim, a gente vive sob essa pressão, mas também estou com um funcionário na ajude também com coronavírus, mas já está se recuperando, o Watson, os senhores conhecem, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. E nossa alagação aí, né? Esperamos que Deus dê um tempo nessa chuva, um pouquinho, e a gente vai se ajudando. Graças a Deus não perdemos nenhuma vida pela alagação. Bens materiais é duro, é triste, mas pelo menos as vidas ainda estão preservadas. E, então, muita saúde, muita paz, um bom trabalho, uma boa semana a todos. Até terça-feira que vem. Muito obrigada. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Obrigado, desembargador Samuel, e muito obrigada pela parceria, por o senhor estar compartilhando conosco os julgamentos. Muito obrigado, o senhor sempre será o nosso timoneiro aqui, viu? Nosso pioneiro da Câmara também. Tchau. Um abraço. Bom dia. Boa semana a todos. Bom dia.
Vinícius, que carreira. Vou encerrar agora, tá? A gravação. Tá. Um pouquinho.